Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoas presentes na galeria da casa, nosso amigo Ezedir, seja bem-vindo, meu irmão. Você é de casa, viu? Ouvintes que nos escutam nesse momento. Senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência, a Naia e a todos os servidores que, direto e indiretamente, contribuíram para que nós pudéssemos realizar a audiência pública na última terça-feira, que tratou do problema do abastecimento de água de Parelhas. Nós recebemos muitas informações importantes, né? Informações que vai fazer com que nós possamos, no dia a dia, procurar os caminhos que possam resolver, sem prometer, porque nós não podemos prometer, porque nós não somos executivo. Quem executa obras é o executivo, é a governadora, é o presidente, é o prefeito. Nós apenas sugerimos aquilo que achamos pertinente, importante, e diante do contexto da discussão, nós entendemos que precisávamos abrir o diálogo da questão do abastecimento de água, porque nós entendemos que é importante a antecipação da discussão. Nós vimos no passado próximo a problemática do abastecimento de água de Acari, vimos a problemática do abastecimento de Currais Novos, vimos a problemática do abastecimento de Carnaúba dos Dantas, e nós sentimos que não houve um planejamento por parte daqueles que fazem a gestão da água no estado do Rio Grande do Norte para amenizar o sofrimento da população desses 3 municípios. Foi uma coisa emergencial. As carreiras, Acari abastecido através de chafariz, Currais Novos numa situação precária, Carnaúba dos Dantas, se não fosse a barragem Boqueirão, numa situação muito pior, né? Então, naquele momento, aquilo que podia ser feito, emergencialmente foi feito, mas poderia ter sido planejado antes e ter dado uma solução mais resistente, né? Mais eficaz, para que a população não sofresse tanto quanto sofreu com o abastecimento de água. E nós aqui sentimos que a CAERN tem as suas obrigações, o IGARN tem as suas obrigações, a Secretaria de Recursos tem suas obrigações. Houve um questionamento por parte da presidente da Associação dos Colonos, Siena, se eu não me engano, estou lembrado do nome dela, onde ela fez a pergunta com referência à questão do abastecimento de água. Através da adutora Boqueirão, Carnaúba, Jardim do Seridó, para os colonos, Sussuarana, nós acrescentamos Cachoeira, que está no circuito. A resposta da servidora da CAERN foi importante. O nobre colega presidente Léo, o nobre colega Alisson, informava naquele momento que o município tem uma emenda do senador Rogério Marinho no valor aproximadamente de R$1 milhão, para justamente fazer os trabalhos para que essa água, através da doutora Parelhas, Carnaúba, Jardim do Seridó, possa chegar a essas 3 comunidades, que é de fundamental importância. E a diretora da CAERN, Mirelle, né, ela nos deu uma informação importante, que o processo está na mão de um diretor da CAERN, né, para que ele possa dar o parecer e, diante desse parecer, se trabalhar a possibilidade desse abastecimento. Mas, antes disso, segundo o nosso presidente Leandro, a emenda do então senador Rogério Marinho está travada, né? Eu acredito que, neste momento, pensando no bem-estar da população dos colonos, da Sussuarana e da Cachoeira, é importante que todos nós, com assento nesta casa, juntamente com a gestão municipal, possamos juntos, sem bandeira partidária, procurar quem de direito do governo federal para tentar liberar essa emenda, para que esse projeto seja executado e a obra da adutora Colonos, Sussuarana e Cachoeira possa sair do papel e se tornar uma realidade. Se existe a emenda e ela está travada, quais os gargalhos que está fazendo com que ela não saia? Precisamos saber
lutar e tentar, dentro de um contexto de união, fazer com que essa emenda seja destravada e os recursos cheguem para que a população dessas 3 comunidades possam ser atendidas, né? Outra coisa que nos foi informada, com referência à questão do abastecimento de água, porque eu venho lutando com referência a essa questão, não de hoje. Eu acredito no meu 2º ou 3º mandato, uma reunião que houve em Caicó, no Tiago Dias, lá estava se tratando do abastecimento da água e da qualidade da infraestrutura da barragem das Traíras. E lá tinha um secretário de Recursos Hídricos que dizia que existia um projeto de um anel de interligação entre as barragens para sair abastecendo uma e outra quando a barragem da Oiticica fosse construída. A barragem de Oiticica foi construída. Esse anel permanece. Mas assim como lá atrás disseram que Parelha não está no anel, agora também Parelha não está. Então, eu sou daqueles que não entendem de engenharia, sou leigo, mas eu sou daqueles que faço a crítica à questão da transposição do Rio São Francisco. Eu sou daqueles que entendo que o Seridó da Paraíba e nossa região aqui, o Rio Seridó, que nasce, salvo não me engano, em São Vicente, na Paraíba, ele é seco. Se essa transposição tivesse vindo pela região do Seridó da Paraíba, desaguava aqui na barragem Boqueirão, perenizava, Vera, através da mesma, o Rio Seridó todinho. Aí o que é que acontece? A transposição começou por onde já tinha água, né? Onde já existia possibilidade de ter água, que é justamente o Rio Piranha. Não tenho nada contra, nada, para mim, quanto mais água, melhor, mas eu acredito que deveria ter sido estudado, já que se pensava em abastecer as áreas mais precárias de abastecimento, poderia ter começado o eixo pela Seridó da Paraíba, atendendo a barragem Boqueirão e fazendo com que o nosso Rio Seridó fosse totalmente perenizado, né? Então, é uma crítica que eu faço, posso estar equivocado, posso estar errado, não entendo de engenharia, reforço, mas eu acredito que se tivessem colocado água onde não tinha, hoje nós não estávamos passando por esse problema, que inclusive foi uma das perguntas que eu fiz a Procópio. Se a transposição tivesse começado pelo Seridó da Paraíba, Seridó, Parelhas, essa água da barragem Boqueirão, que a comporta ia ficar aberta todos os dias, ela ia chegar até onde? Barragem de Açu. Então, seria importante porque iria atender essa gama da sociedade, da população que está à mercê de Deus, que esperamos que Deus, São Sebastião e todos os santos possam fazer com que o inverno no próximo ano seja um inverno próspero e que os agricultores possam plantar, colher e dar sustentabilidade às suas famílias. Outra coisa importante que me chamou a atenção foi com referência à questão das cisternas que o governo federal em outrora construiu, e hoje, quando nós ouvimos a palavra da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, muitas dessas cisternas estão necessitando de melhorias. Então, é mais um ponto, é mais uma sugestão que, através da audiência pública, nós vamos colocar para os órgãos competentes, para ver a possibilidade de conseguir recursos para fazer a reforma dessas cisternas, porque o programa foi brilhante, excelente, um programa que deu condições a muitas famílias que não tinham de onde tirar água, ser contemplada com a caixa d'água, ser abastecida com água e sobreviverem. Mas como não houve a manutenção dessas caixas d'água, muitas delas estão carentes de reformas e muitas delas não estão podendo receber o precioso líquido para abastecer as famílias das quais foram contempladas. Então, é mais uma sugestão que nós, através da audiência pública, vamos levar para os órgãos competentes, para ver se consegue, junto a eles, um programa, um projeto que possa fazer as reformas em todas as cisternas, ou na maioria das cisternas, principalmente nas mais críticas, para que essas cisternas possam voltar a receber água e distribuir o precioso líquido a toda a população da zona rural do nosso município. Também falamos a respeito, senhor presidente, da questão do vazamento de água da adutora Parelhas Carnaúba dos Dantas, que sempre nos é questionado, sempre a gente vê, e uma das coisas que a diretora da CAERN, todos que faz a CAERN questionou e pediu, é que o cidadão poupe água
tenha cuidado na água e por aí vai. Mas aí, de repente, a gente vê que algumas vezes aquela adutora vaza e o vazamento tem um excesso de água significativo. Outra proposta é que a CAERN coloque um servidor da CAERN, se não todo dia, mas semanalmente, para fazer uma vistoria em toda a adutora, principalmente em Parelhas, Carnaval dos Jantas, que é onde tem mais problema, para evitar esse vazamento. Porque se a CAERN cobra da população economia, nós temos que cobrar da CAERN que faça o dever de casa. Então, foi outra proposta que nós colocamos, que se Deus quiser vai dar certo, mas eu repito, nós não executamos, nós sugerimos. Se atender às nossas sugestões, quem vai sair ganhando com isso é o povo. Muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.